beleza? Felipe Nunes aqui. Vamos fazer então hoje uma lista com três deckzinhos apenas, mas eu vou tentar ser um pouco mais objetivo, não tanto objetivo, né? Um pouco mais dinâmico sobre eles, explicar um pouquinho mais sobre cada um, que vão ser os decks budget que você pode topar um nacional com eles. Então bora lá, esses deckzinhos ali vão ser mais em conta para você que não quer gastar em deck caro, porque realmente os decks estão muito caros, às vezes nem é o deck em si, às vezes é só tipo o extra do deck que é caro, as cartas genéricas que vão, às vezes é um pote ali que vai acabar deixando o deck bem mais caro. E eu vou separar três deckzinhos ali para vocês, que podem ser opções pro nacional, que são bem mais baratos para você que ainda não decidiu, e são boas opções, cara. Tem sim como você topar nacional. Lembrando que ano passado eu topei de Salamangreat, um deck de estrutural que não valia quase nada, e foi possível topar o nacional com o deck sim. Acho que a única carta cara mesmo do deck era o Access Code, mas mesmo assim o deck era extremamente barato, e eu topei nacional e eu tenho certeza que o deck tinha capacidade de chegar até a final com muita tranquilidade, ele só estava bem posicionado. E eu vou trazer para vocês decks ali que vocês conseguem fazer a mesma coisa, beleza? Vamos começar então. O primeiro, acho que não é segredo para ninguém, né? Vamos pro mais óbvio, que é o Traptrix, né? Esse deck é um deck de estrutural. Diga-se de passagem, o melhor estrutural até agora. Esse estrutural é muito bom. O melhor estrutural atual, na real. É um deck bom, um deck útil. Vem várias staples, vem Evil, vem Raigek, vem Feather Duster. Esse estrutural é muito bom. Inclusive até a Raigek, talvez dê para encaixar nesse side aqui, dependendo do teu metacal pro nacional. Eu acho que esse deck sim é capaz de topar. Eu acho que o Kashira, que é o melhor deck do formato ali junto com o Super Heavy Samurai, esse deck tem uma match boa contra a Kashira. É bem chato pro Kashira quando você começa ali e consegue se topar Floodgate, seja buscando na Mirmelho, seja tendo acesso só via Rafflesia na mesa mesmo, ou seja só setando com a Sera. Então você tem várias maneiras de chegar nessa Floodgate Trap Hole que geralmente, cara, dói demais quando o Kashira tá nessa Floodgate, cara. Geralmente não tem muito o que ele fazer. Então é uma match bem boa. Contra o Super Heavy ali você tem coisa ainda pra fazer, por exemplo, se a Grave Digger que não é morta, ela pode acabar negando alguns efeitos de Grave, principalmente do Soul Piercer, pode acabar sendo útil. Essa Nightmare também é bem legal. Você tem como parar o deck ali e você consegue usar algumas range traps ali para não perder, caso você perca no dado. Então você está bem posicionado. Outra coisa também, tipo Draw e Nibiru, que o pessoal tá usando, não afeta tanto assim esse deck. O Gama é chato de tomar, mas mas quando você começa a tomar Gama é chato, mas você está começando, então é capaz de você ainda se tupar alguma trap, talvez ter uma Arachnocampo ali de hard draw. Ou aumentei o número da Arachnocampo porque você não tem o pote para ver ela, né? E você precisa ver mais nomes. E ela é muito boa contra o Gama também, que a galera usa, talvez a Ori também, por exemplo. Se a norma da Pudica já joga um pouco bem em volta, mesmo, por exemplo. Normal da Mantis ou da Mermelho, o cara dá uma Ori só pra tirar o bicho da mesa. Se você tem Aracno Hard Draw, você dá Chain ela pra ela entrar já na mesa, pra você conseguir ter um pé na mesa pra fazer o Link 1, beleza? Daí com outras traps você joga. Eu coloquei 2 Brigandine e 2 Paralel, porque a Evil Match tá muito ruim nesse formato, cara. Ela tá ruim de usar de main. Ela tá variando bastante, tem uns decks de combo a mais ali nesse formato, né? Não vamos nem considerar só o Super Heavy, tem o Manadium também que joga legal, tem alguns outros decks ali de combo que vão pra cima. Então, essa Brigandine você precisa dela por conta de você não ter traps a mais. E tirando a Evely, a Brigandine tem uma carta a menos pra você completar no teu deck, agora ela completa só com a Imperme. Então talvez ela se pague no primeiro só pelo menos por número de trap pra você ter, pelo menos ali pra gerar um descarte ali na roletia. Caso você dê uma Imperme no turno do cara, você precisa de uma trap ali, você tem pelo menos essa Brigandine ali pra continuar jogando, beleza? Então faz bastante diferença você ter ou não. E a Brigandine, se você abrir de tipo bicho e Brigandine, é um pouco melhor que abrir de bicho paralelo. Você consegue rodar em no seu deck. Infelizmente a parte mais ruim é conflitar com as cartas do deck, mas você tirou a Evely. Só que você precisa colocar trap no deck, não adianta, o deck depende de ter normal trap. Então é isso, o extra acho que tá bem standard, não tem muito. Esse Exciton aqui, ele é uma tech para evitar de ser os Azeus, então aqui o deck budget sem os potes é possível, dá pra topar nacional com isso, é só jogar bem, cara. Faz o metacal bem estabelecidinho, aprende a fazer teu side in e teu side out já certinho, por exemplo, cara, só bola na tua cabeça, pega o deck ali, tá,
se eu tivesse sendo o primeiro contra Super Heavy, se eu tivesse sendo o primeiro contra Kashira, vai lá e monta o deck certinho, por exemplo, ó, contra Kashira eu quero colocar isso, quero colocar isso, quero colocar isso e tal. Um exemplo, né? Você vai colocar isso, daí você tira teus draw ali, que eu não quero isso contra Kashira, não quero as Ogre contra Kashira. Um exemplo, né? Ah, eu quero as Lancia para não tomar Evil Match do cara, vou botar as Lancia. Eu acho que o Nibiru começando eu não quero tributar minha mesa. Então talvez seja melhor tirar. Ó, meu sidinho é esse deck, eu acho que assim, se eu começar contra a Kashira e tiver essas cartas, a match eu acho que é muito favorável pra mim. Então faz isso de todos os decks, fica com isso já na cabeça, e daí você fica testando a match você começando, e daí pensa, ó, esse sidinho tá legal. Testa contra o side do cara também, porque a Antispell já tira bastante coisa dele, a Evely que ele pode ter a Solen acaba tirando ele, a Lance acaba negando a Evely também, que vai ser a carta que vai me atrapalhar. Pô, esse deck começando dessa maneira, meu win rate fica muito bom. Ah, Super Heavy, o que eu mudo? Faz isso, isso e isso, até você ter tudo certinho, com um gameplay estabelecido, mesmo sem as cartas que você consegue jogar. Porque eu joguei esse deck, cara, eu tinha Zeus e não fazia nunca. Acho que eu nunca. Não sei se eu fiz uma vez os Zeus usando os Trap Tricks, até em live e tudo, talvez eu deve ter feito uma vez, que eu acho. Não tenho certeza ainda. E o Excite é uma carta que talvez quebre um galho ali, uma carta bem mais em conta. Nesse deck que não tem nada cara, é tudo baratezinho ali. Dá sim pra você ir bem com esse deck, mesmo sem ter as cartas caras, beleza? Vamos lá então pro próximo deck. Também super óbvio, né? O Mathmech. Ele talvez seja um pouquinho mais mal posicionado por conta de Draw e Lockbird, tá sendo usado de main, o Kashira tá usando o Shifter, só que você tem esse Gama aqui que ele tira muito mais valor agora. Tem muito mais chance de você punir esse Gama, dá pra usar até um Ômega aqui, talvez nesse extra deck, de tanto que eu acho que você vai conseguir esse Gama nos Shifter do cara, nos Draw do cara, esses Draw perdido, talvez a Ashe na tua Signet ou na tua Small World também. Então tem muita hand trap no formato e todas as hand traps são extremamente puníveis com esse Gama na mão ali pra tirar a carta do cara, beleza? Eu tô com uma techzinha ali, o Formud, quem tá acompanhando as lives tá vendo, ele tá sendo bem decente mesmo. Primeiro, que ele é uma... Tipo, ele na mão você consegue banir ele com Small World e tal, pra chegar no circular via Nibiru, né? Que acho que a única coisa que eles têm é ser light, então você consegue banir ele na mão com a Small World, e você consegue ter acesso a um bicho diferente, por exemplo. Eu já tenho toda a engine de Mathmech aqui, eu já consegui Diameter no Grave lá e tal. Eu preciso de push a mais pra tentar matar, você consegue ter a opção de buscar esse Formud Skipper pra ter acesso ao paralelo. Então, tipo, Signet e Small World, pra Formud, você consegue chegar nesse paralelo. É fácil também chegar nesse Formud, não é difícil não. Talvez eu tivesse colocado alguma coisa aqui, mais ponte aqui, talvez uma Veilor ou alguma coisa aqui. Mas acho que o Nibiru já é a ponte suficiente. Nibiru e Paralelo geralmente são as pontes ali que você precisa. Talvez tenha que estudar só mais esses pontos de Small World, que eu dei uma alteradinha aqui pra coisa. Mas esse Formud aqui é bem legal mesmo, dá pra testar. Ele com Ashe chega, né? Porque a única coisa que ele tem com a Ashe é o ataque. Pô, cara, não tirei o draw sem querer. A única coisa que ele tem é o ataque ali, então, tipo, dá pra você chegar nele. Dá pra chegar nele de várias maneiras. Tem uma infinidade de maneiras ali pra você chegar nele. E ele também é coisa que você consegue banir e chegar no teu Cyberse. Dá pra você banir Formud da mão, banir... e o Paralelo também... não, o Paralelo não vira ponte. Mas ele via Paralelo sendo ponte, você chega no circular e tal. Então pode ser uma técnica interessante. Pode ser que vale a pena só voltar um Addition ou Subtraction mesmo. Mas eu achei uma carta interessante, e ele começando também é uma carta tipo de grande poder começando, porque daí você tem os Diameter, a Signet, as Small World, que fecham ali 12 cartas mais os 2 potes, os Paralelo também, né? Daí você tem uma a mais ali, de conseguir uma consistência a mais ali, entendeu? Pra ser uma carta de alto impacto, beleza? Caso alguma não passe, você tem a outra, e esse Gama consegue punir também as hand traps. Esse deck é bem legal. O Side eu queria testar essa carta aqui também, se eu fosse jogar com esse deck. Esperem deck maluco ali pro Nacional, hein? Essa carta também é bem legal pra dar no cara e impedir do cara buscar a carta. Tanto quanto Super Heavy quanto Kashira essa carta entra, então ela é bem genérica. Tá parecendo uma carta bem decente. Nibiru e tal, o Side tá bem padrão. Esse lance aqui também eu tô testando em todos os meus decks. E é isso, cara, o Mathmech é um deck bom. A carta cara é o Access Code, você não precisa de 2, dá pra usar tranquilamente.
meio chato contra a caixa, mas contra a caixa tem que queimar hand trap mesmo. Mas o deck, em termos financeiros, ele não é caro não. Dá pra montar esse deck bem tranquilamente. Beleza? E o último aqui da lista, até perdi, o Sword Soul, né, cara? Esse deck já foi um deck muito caro, mas ele tá bem mais barato aqui. Ressalvas pra Barone, que dá pra você jogar sem a Barone. Só que a Barone é a única carta tipo, extremamente cara do teu deck. O resto tipo, é tudo mais tranquilo. Acho que você compra a Barone vale mais que o resto do deck inteiro. Tipo, soma todas as cartas ali de Engine, né? Claro, Staples não contam. A Barone acho que vale mais que o resto do deck, acredito eu. Então, dá pra você tentar jogar sem ela. Meio discozinho emprestado, que hoje em dia todo mundo tá querendo usar e tal. Mas a Baronezinha é uma carta legal pra ter, mas se não tem tanto problema assim. Dá pra tentar jogar, dá pra topar com o deck. E é um deck muito bom, muito forte, que consegue bater de frente. Então, talvez ali, se você fazer um esforcinho só para pegar essa Barone, compra antes do Nacional e vende depois, dá tranquilo também, que é um dinheiro ali que você não acaba perdendo no final das contas, beleza? Eu optei aqui por fazer esse deck com mais cartas, que eu lembro que antes, quando o Sword Soul era meta, mesmo até o meta de Prankids e outras coisas, e Desp e tal, que o deck usava mais de 40, mas ele usava mais Vessel também, né? Ele usava uma quantidade boa de tech cards, acho que ele usava tipo 45 ali, 43 e 15 tech cards e tal, 15 hand traps. Só que nesse formato, eu acho que a TTT ela é um extender tão bom quanto a Circle, né? Que a Circle é um extender do teu deck, né? Você vai dar normal moeda, vai tentar jogar e tal. Se o cara tentar te parar, você tem a Circle. Só que a Talents ela consegue punir um pouco mais a questão do draw, que a galera tá usando bastante. E a Circle acaba pecando um pouquinho nisso. Se o cara tem draw, não é bom contra esse deck e tal. Só que agora o cara dá um draw contra esse deck e toma uma Talents, o cara já deu uma carta que não fez nada. Você tirou mais um, o cara basicamente vai jogar com 3 cartas na mão. E teu deck consegue punir bastante isso, cara. Se o cara tiver com menos carta ali, o Sword Soul pune bastante, porque ele gera umas interações chatas de lidar. Você pode escolher mais ou menos algumas interações diferentes pra fazer. Tem os 2 símbolos do deck é muito bom, o Xixal também é bem chato de lidar, esse bicho é chato de lidar, essa carta é uma Negate Spell Trap, então tudo você acerta pra match que você quer. E o deck consegue usar uma quantidade boa de Hand Traps também. Eu aumentei um pouquinho de carta ali pra ele conseguir usar essas Hand Traps. Se você tá vendo que tá faltando consciência e tal, você pode colocar mais 2 Vessel aqui no deck, ou a própria Circle mesmo, depende. Cara, vai de gosto, essas cartas. Não tem, mas a Vessel é melhor. Cara, tudo depende, tudo depende. Se você abre com Teni e a Vessel, porra, ela é insana, cara. Teni e Vessel é absurdo, você vai jogar demais. A Circle, o foda é que você tem que usar o Chitana daí pra conseguir punir as Hand Traps. Então aqui dá pra você jogar tranquilo. Essa carta tem gente que tem ódio dela, tem gente que acha ela insana, mas tudo depende de como você abre. Ela talvez melhore um pouquinho a consistência do seu deck, talvez não, mas você aumenta as combinações de 2 cartas que você consegue jogar daí. Talvez se você colocar aquela Vessel, eu tenho que colocar uma de rarazinho a mais ali, que é o que a galera costumava usar, beleza? Eu acho que o Saiyajin também é padrão, também dá pra topar com esse deck tranquilamente. Pode ser ali que no top você tenha dificuldade contra jogadores melhores, mas se você jogar direitinho, tem como fazer esse deck pra frente sim, esse deck é bom. Tem várias linhas de jogada aqui, então não desanima com o deck não, que ele é bem legal de ser jogado e vai valer a pena se você se esforçar com o deck, dá pra você tirar bons resultados com ele sim. Tem como adaptar as staples ali pra... E no segundo ele tira essas 4 cartas, mete os 4 gama, você consegue ter uma quantidade boa de hit trap daí. Então você tem boas coisas. O side dele também é adaptável, ele pode usar quase tudo. O Nibiru é meio estranhinho ali, mas dá pra usar também. Então é isso, cara. O foco principal é você treinar. Eu sempre jogo com deck diferente, lembra? Salamangreat, Great, Genomorph, que são decks totalmente estranhos. Ali, mas porque eu achava que estava bem posicionado, dava para tirar alguns resultados. Esses decks eu não acho que eles estão mal posicionados, talvez o Mathmech um pouco mal posicionado, mas ele ainda tá bom. Dá para tentar arriscar usar aquela engrinizinha de Firewall. Eu não coloquei aqui porque as cartas de Firewall também de extra são um pouco mais caras e tal, e eu não acho que vale a pena você estender tanto porque ele perde um pouco mais para draw. Acho que você mantém o standard mesmo para usar Hand Trap, porém o Sword Soul e o Trap Tricks eu acho que eles estão bem posicionados sim. Em termos de posicionamento eles são bem posicionados, talvez só não tenham um poder tão alto ali quanto os outros decks do formato, só que ele consegue bater de frente sim. Dá pra, talvez se ele tiver um pouquinho atrás, se você jogar certinho, você consegue ir melhor. Outro motivo também de usar mais de 40 nesse deck é por causa do número de 8 Normal Summons, daí você vê menos vezes 2 Normal Summons. Também faz diferença isso, beleza?
Então, valeu, pesada. Esse foi o vídeo de hoje. Quem puder curtir, se inscrever, comentar, vai ajudar bastante, bastante, bastante. Daqui a pouquinho, acho que depois do Nacional, já vou organizar isso. Membros do canal, entendeu? Membros do canal, vou ter negócio de membros, vai ter vídeo exclusivo só para os membros e eu quero colocar só coisa específica. Vocês vão ver, depois desse Nacional vai ter coisa boa pra caramba pra você que quer se destacar mais ainda no competitivo de Yu-Gi-Oh! Beleza? Valeu, pesada!